Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Guerra Cultural Brasil. E o vídeo de hoje eu vou estrear o meu react. E de forma muito ilustre. Eu assim, tem coisas que 90% a gente não queria ter visto, né? Mas infelizmente o algoritmo manda pra gente. Eu acho que eu ando pesquisando muita coisa sobre fitness. E aí o algoritmo me mandou esse troço aqui, ó, esse trem. E eu resolvi fazer o react, porque assim, né? Tu vê que hoje em dia qualquer pessoa no meio católico, principalmente, ganha notoriedade, ganha um ar de autoridade. Esse pessoal, eles querem empreender no marketing digital, então eles vão criando uma persona de autoridade em algum tipo de nicho, né? Que tem a ver com eles. E, e eu achei isso aqui muito fim da picada, né? Porque você vê que é cada João Bobo, assim, que vira autoridade, que, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Essa aqui é a Pietra Bertolazzi no Redcast e a pauta desse corte é se gordo, que gordo, uma pessoa gorda não tem credibilidade. Gordo não passa credibilidade. Por que gordo não te passa credibilidade? Se nós formos falar de virtudes, tudo que é um excesso é uma intemperança. Tá, ela começou metendo já, assim, a questão da virtude, ela nem esperou, né? Ela já foi sedenta ao pote. Depois o gordo que é guloso. Então, assim, cara, tipo, vamos falar bem a real. Como é que eu posso, digamos assim, ser juiz da virtude alheia por uma coisa que normalmente é assim, é porque a pessoa come, mas nem sempre aquilo só é o problema. Existem outros problemas, né? Então, às vezes a pessoa, a gente sabe que obesidade, tipo, uma das causas são problemas emocionais. Outras causas são a qualidade da alimentação daquela pessoa. Então, assim, tem uma série de fatores do meio que podem contribuir para fazer aquela pessoa, na fragilidade dela, não conseguir lutar contra. Então, você já colocar a pessoa e condenar, não, ela é gorda, logo ela é gulosa, logo ela é preguiçosa, logo ela é luxuriosa, é muito feio, assim, é muito baixo, é um nível muito raso de julgamento e de construção de conceito. Porque, sei lá, eu posso olhar o cabelo dela e, tipo, falar, o cabelo dela é oxigenado, é loiro, assim, ele faz parte tudo de uma construção de identidade que é bem negativa. Então, assim, eu posso julgá-la por causa disso e achar que a moralidade dela é ruim, né? Que ela é uma pessoa imoral porque ela tem o cabelo oxigenado. Então, assim, ela já começa colocando uma discussão que é muito boa e muito séria, como se virtude fosse tipo um livro de regrinhas, assim. E é muito fácil quando você tem, por exemplo, eu vejo a pessoa gorda, ou eu vejo uma pessoa que é extremamente imodesta no vestir, de eu julgar aquela pessoa, né, e condená-la, e dizer que ela não tem virtude. Né? Mas o virtude não é um joguinho que você vai lá e fica pontuando. É muito além disso, entendeu? Tem muita coisa além disso. Então eu acho muito feio rebaixar a virtude dessa forma, observando o mundo de um jeito tão baixo, tão pequeno. Ou seja, é um vício. Quando você consome algo a mais do que você precisa para sobreviver, presume um excesso, ou seja, um desequilíbrio. Né? Logo, a pessoa que não tem controle sobre seus prazeres concupiscíveis e a gula dentro dos prazeres tipo assim, tá. Mas aí eu fico pensando, tá, e a pessoa que é viciada, sei lá, em jogos, você, na princípio, olhando pra cara dela, você não vai saber. Uma pessoa que é viciada em pornografia, você olhando pra cara dela, você não vai saber. Então, tipo assim, sabe, assim, tipo, não, ela é gordo e ela fala de um jeito como se a pessoa tivesse afundada no crack, assim, né?
E a gente está falando assim, não é de um caso específico, né? Não é, é que nem assim, pecado, tá? Pecado é pecado, mas os pecados eles são diferentes entre si. Você, sei lá, roubar uma margarina e matar alguém, existe ali uma variação de gravidade. Então tem todas essas coisas. E então aí ela tenta baixar tudo, nivelar tudo pelo mesmo jeito. E isso é ridículo, assim. Eu acho até uma baita falta de caridade, assim, colocar dessa forma. Ainda mais num debate. Esses debates são muito fim de carreira, na minha opinião. É essa coisa de 20 pessoas contra uma, conservadores versus marxistas, não sei o quê. Eu tava vendo aquele da André Surak, o da outra guria lá. 20 homens conservadores e uma produtora de conteúdo de OnlyFans. Cara, como é que os caras se diz assim conservador, se diz a favor da família e tudo? Como é que um cara se presta assim a fazer um papel público desse, sabe? Assim, a moral do brasileiro ela é muito. O brasileiro não tem consciência assim das regras morais, moralidade. É difícil ter bom senso, é difícil ter coerência. É uma grande dificuldade. É o que passa credibilidade, porque vamos pegar no âmbito empresarial. Vamos pegar o Ronaldo, por exemplo. Financeiramente, você acha que o cara ia pegar quem? Ronaldo, acima do peso, ou o Vinícius Júnior, já que o gordo não te passa credibilidade? Mas quantos anos ele passou sendo magro e eficiente para ele adquirir essa credibilidade? Ele estava gordo num período, ele foi magro por muito tempo. Perfeito. Se ele não fosse magro, ele não teria adquirido o sucesso que ele adquiriu. Mesmo se gente gorda não... Tá, tudo bem, mas depende. Tipo assim, que credibilidade. Assim, até que no Ronaldo eu não acho assim uma grande coisa, né? Mas, tipo assim, a credibilidade, ela vem de um. Você ter confiança nas pessoas vem de, primeiro, de certa forma, assim, de um consenso social sobre você ter em concordância certos valores. Então, por exemplo, assim, na nossa sociedade, nós temos um consenso de que roubar não é bom, de que maltratar os outros não é bom, de que você tem que ser um bom profissional. Esse é um consenso. Então, numa relação social de confiança, você vai esperar essas coisas independente da condição física da pessoa. Se ela é gorda, se ela é magra, se ela tem um braço, se ela não tem um braço, se ela tem tatuagem, se ela não tem. E o resto são leituras individuais que cada um faz, né? Até eu, por exemplo, eu tenho tatuagem, mas, sei lá, não, tem gente que acha que isso é coisa de bandido, né? Ou tem certos símbolos que são de bandidos. Então, assim, isso é uma leitura individual. No caso do Ronaldo, tá, tudo bem, ele foi um atleta, tipo, ele não foi só uma pessoa magra. Aí é que tá, uma coisa é tu ter, sei lá, o compromisso social de ser uma pessoa magra, que não é nenhum. Outro é você ser um atleta de alta performance, você ter um estilo de acordo e você representar um negócio nacional, que é paixão e é querido pelo povo, entendeu? Então eu vejo que não tem proporções conforme o caso. Porque a credibilidade dele não está no fato da magreza em si, está no fato de que ele era um atleta de alta performance de um dos times mais importantes do mundo, entendeu? Na verdade, não, primeiramente, isso lhe conferiu alguma coisa. E claro, ao decorrer do tempo, ele foi lá e performou mesmo e, enfim, virou ídolo nacional. Só que não é bem uma autoridade construída da própria aparência, entendeu? Porque não é a aparência que está em jogo, né? Tanto que ele continua, tipo, agora hoje em dia ele é gordo e ele continua tendo o mesmo sucesso e relevância e já é uma pessoa que já tem uma maturidade, né? Então, o fato não tá na magreza em si, mas nos vários fatores. A magreza nem é o caso, porque mesmo sendo um atleta de alta performance, ele não é magro. Ele tem músculo, gente. Músculo, sabe? Nem sei quanto peso de músculo ele tinha. Mas não tá ligado à magreza. E é feio fazer esse tipo de coisa. Não é legal. Traz credibilidade, como é que o Jô Soares e o Faustão se destacaram ao longo dos anos? São exemplos excelentes que você trouxe, porque eles se destacaram pelo humor, não pela inteligência. O que ela falou agora
é a coisa mais absurda que eu poderia ouvir na minha vida. Porque mostra que ela nunca deve ter visto nenhum episódio de Capitão Gay ou, tipo assim, de Perdidos na Noite. Tipo assim, para você fazer humor, você tem que ser inteligente. Se a gente pegar a tradição do humor lá na comédia grega, tipo assim, para você fazer comédia, você tem que ser muito inteligente. Porque senão não vai ter graça nenhuma. A gente não tá falando de caras como o Whindersson Nunes, que são sem graça e que não tem inteligência nenhuma. A gente tá falando de dois caras que um deles ficou mais de 50 anos com o programa de 50 anos, eu nem sei. Que deve ser década de 80, né? O Domingão do Faustão. Mas ele ficou, sei lá, cara, quase meio século na televisão, fez muita fortuna, conseguiu se consolidar. O Perdidos na Noite foi um programa que inovou, que fez sucesso justamente pela inteligência, competência de produzir algo que foi irreverente, que trouxe, enfim, mudou a história dos programas noturnos da televisão brasileira. E o Jô Soares, ele entrou no momento da comédia em que ele foi pioneiro também. Ele trazia pautas de crítica nos personagens dele que as pessoas não tinham coragem de fazer, né? E ainda em períodos bem difíceis. Então, assim, não é que eu goste ou sim ou não do Faustão e do Jô Soares, só que eu não posso tirar o mérito deles. E sim, eles são muito inteligentes. Tipo, o Jô Soares é um escritor. Podemos questionar a qualidade, mas ele era. O programa dele, o Jô 11 Horas, eu acho que era do SBT, ele trazia convidados, falava sobre temas bem difíceis. Eu me lembro que nos anos 90 ele levou a Sandra Brea para falar sobre HIV quando ela ficou doente. Então, assim, realmente tu tem que ser uma pessoa muito sem cultura, sem repertório cultural para tu dizer uma MRDA dessa. Porque, tipo, cara, onde que tu, para fazer humor, tu não é inteligente, cara? Sendo que o humor tem que te refinar muito pra tua piada ter graça. Tu tem que ter uma sensibilidade ao espírito, às coisas da época, para tu conseguir sintetizar e fazer uma piada. Então, cara, só isso aí, velho. Se eu tivesse nesse debate aí, eu já metia uma pra ela. Porque isso aí é uma palhaçada. Quem não tem inteligência é ela, não é o Jô Soares e o, e o coisa, não. Se o Jô Soares fosse a público falar sobre uma questão científica, sobre qualquer outro assunto que não fosse o humor, não seria levado a sério. Eu discordo. Gente, isso aí, meu Deus do céu, cara, meu Deus. Quanto argumento de espantalho, assim. Essa menina, a menina é uma máquina de trololó, assim, de ficar botando red flag pros caras mirar. Gente, você querer comparar um ator, tipo dizer, ai, se ele falar sobre alguma coisa científica não é relevante. Gente, ele não é um cientista. Pelo amor de Deus, é que nem eu pegar, tipo, esses atores da Globo quando faz campanha sei lá, sei lá, contra as queimadas na Amazônia. Cara, é óbvio, ele não é uma autoridade científica, acadêmica, isso não lhe cabe. Tipo, meu Deus. Mas isso não quer dizer que dentro da opinião pública ele não era uma pessoa que pautava. Nos anos 90 ele pautava. Gente, ele tem um dos programas pioneiros de talk show, entendeu? Naquele estilinho americano. Ele trouxe esse formato. Se hoje a gente tem muita coisa no YouTube, é porque tem inspiração lá atrás do Jô Soares, desde o início da carreira dele, entendeu? Tipo, ele dava opinião sobre o que ele queria, ele escrevia, ele atuava, entendeu? Então não dá para dizer que ele não tinha autoridade. Gente, o cara, assim, ele era fogo na área dele, entendeu? Queira, goste ou não, questione a qualidade, mas era. E era um escritor também, cara. Então, assim, tu julgar, ele não era inteligente, ele não era uma autoridade, se ele der uma opinião científica, ninguém vai levar a sério. Não, ninguém vai levar a sério porque ele é um humorista, as pessoas não vão levar a sério porque ele não é uma autoridade científica. Simples, ela também. Francamente, se ela vem me falar da aulinha sobre catolicismo ou virtude, para mim isso e um pedaço de cocô é a mesma coisa, porque ela não é uma autoridade, ela, assim, ela não é ninguém.
E tipo assim, ao menos se ela fosse uma freira, sim, eu lhe conferiria autoridade e ouviria. Mas nem isso ela é, então, assim, quem ela pensa que ela é? Tá vendo? Tá vendo quando esse tipo de atitude é perverso? Porque ela conecta as coisas que não tem nada a ver uma com a outra, rebaixa, mas só que ela faz a mesma coisa, porque ela não é autoridade nenhuma e ela quer falar de um assunto que ela não é autoridade, entendeu? Então, assim, é ridículo, cara. Concordo, porque depende a qual tipo de credibilidade tu busca. Por Aí, tipo assim, aí traz uns caras, assim, que não tem esse nível de lábia pra vir retrucar, entendeu? Coitado dos caras. exemplo, um lutador de sumô, ele precisa ser gordo pra mostrar a força. Aí ela fica dando risinho, sabe, de biscate. Risinho é argumento de PUTA, como dizia o Olavo de Carvalho. Assim, o cara veio com um exemplo interessante, porque, mas só que como ela é uma pessoa inculta, que não tem cultura, ela não sabe que o lutador de sumô, ele é extremamente respeitado na cultura japonesa. Tipo, o sumô é um esporte de nível muito alto. Então ela vai usar um argumento ridículo. Yes, temos. Calma. Assim, eu não gosto dessa hipocrisia, sabe? De ficar rindo, tipo, se botando sempre a nível superior, assim. Ah, ele deu um argumento engraçadinho, mas eu vou ter como te trucidar no debate, porque eu vou usar. Eu vou usar um adjome, que eu vou botar um espantalho aqui. Não, 90% da população mundial quer ser o quê? Lutador de sumô. Meu nome é Pietra. Só que não é essa a questão. Tu tá vendo como ela é interessante, ela relaciona a magreza à influência, tá? É óbvio que 90% da população mundial não vai querer ser lutadora de sumô, até porque o sumô, ele se delimita à relevância cultural do Japão, né? Tipo assim, aqui a gente não tá interessado em luta de sumô, assim como eles também não estão interessados em 90% das coisas que a gente faz aqui, ou que a gente tem de cultural aqui. Portanto, tipo assim, só que o que o cara colocou é um exemplo, um exemplo fechado, porém que é muito correto, porque lá ele é muito valorizado e o nível do esporte do judô é muito alto. Né? As pessoas gostam, as pessoas levam aquilo muito a sério e é muito respeitado. Então, em todo momento, essa mina, ela não conseguiu provar o ponto dela, ela conseguiu, digamos assim, ficar disfarçando, costurando, sei lá, mas ela não provou o ponto dela, ela não explicou. Você querer fechar o argumento dizendo que uma pessoa gorda não é virtuosa, isso é um preconceito. Porque ela pode ser gorda, mas eu não sei como é que é a vida espiritual dela. E agora eu vou usar um argumento que eu não queria, mas é um argumento mais óbvio. Se ela lê Chesterton, se ela lê Santo Tomás de Aquino, eu acredito que eles não pesavam menos de 50 quilos. Então eu não vou levar a sério Santo Tomás de Aquino e Chesterton. Eu vou jogar tudo na lata do lixo que o Chesterton escreveu, porque ele é obeso, ou gordo, ou acima do peso um pouquinho. Eu mesma, gente, eu tenho acho que uns 10, 12 quilos acima do peso. Vocês não vão me levar em consideração meu discurso, porque eu estou 10, 12 quilos acima do peso, porque eu gosto de comer umas coxinhas, ou porque, por exemplo, eu já tive 5 gestações e engordei nelas, ou porque meu corpo já não... Eu não sei, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existem muito fator aí. Muito fator. Então, ela é uma pessoa que ela é o que a gente chama de poser. Ela só vê a aparência. A aparência dela para ela diz tudo. E quando a gente é católico, a gente tem que ter fazer um exercício de não julgar pela aparência. Nosso Senhor, ele ia até as pessoas pobres, as pessoas que leprosas, entendeu? Apodrecendo, que não tinham tostão, que era um bando de gente que estava ferrada. Ele não ia só para os riquinhos, bonitinhos, limpinhos, entendeu? Então é muito feio. Se eu fosse julgar ela pela cara dela, eu já podia falar um monte de coisa, mas seria um bando de preconceito. Começando pelo cabelo dela. Então, assim, e sei lá, cara,
sei lá, ó a cara dela, sei lá. Eu acho isso desnecessário. E essa gente usa a fé alheia para ter autoridade. Eu sou comunidade cristã para mulheres. Tá, e daí, cara? E daí? Já escreveu um livro, alguma coisa assim sobre ascética, sei lá, sobre catecismo? Nem sei, porque também hoje em dia as pessoas escrevem livro, nem foi ela que escreveu também. Mas assim, que relevância? O que você fez de tão relevante assim? Né? Isso, assim, a gente aceita essas autoridades de uma maneira muito palatável, assim, muito. Isso aí tá muito errado, e esse tipo de pessoa, ela acaba levando, principalmente as mulheres, à confusão, ao nervosismo, enfim, leva para uma coisa que não é legal, né? Deixa eu dar o play aqui. Bertolazzi, eu trabalhei com moda por muitos anos, trabalhei também como comentarista política. Ah, trabalhei com moda por muitos anos. Tá, e daí? Você foi modelo? Você foi produtora? Você tinha agência? O que você fazia? Que você fazia o quê? Fazia, sei lá, trabalhar com moda é muito relativo. Ela era estilista? Ela foi, sei lá, discípula do Brenner, do Denner, aliás. Quem que ela foi? Não sei, cara. Isso pra mim não confere nada. Tá, legal. Bacana. E aí? Hoje eu tenho Aí, comentarista política. Pior ainda, né? Porque a maioria dos comentaristas políticos do Brasil, de direito, eles não têm qualificação nenhuma. Tipo, eles não são escritores, eles não são jornalistas, eles não são ninguém, assim. É um bando de gente que só fica comentando. Um ou dois aí que tem qualidade. uma comunidade de mulheres cristãs na internet e hoje eu tô aqui para debater. Uma comunidade de mulheres cristãs na internet. Também para mim não é. O que ela faz? Ela doa a cesta básica para a família numerosa? Tipo, o que ela faz? Vende curso, né? Deve ser o que ela faz. Vende curso para mulher tonga, né? Para mulher que acha que tem que ficar igual a cara dela, hein? Ah, gente. Assim, é por essas e outras que eu ando tão sem paciência, sabe? A gente tem que engolir esse tipo de coisa. E aplaudir, achar bonitinho. Mas não é bonitinho não, tá, pessoal? Não é não. Bom, então é isso. Se você estiver aí vendo, começa a ser crítico, começa a criticar, sabe? Não vamos ficar turn down front aqui pra ela. Nossa, ela detonou, ela arrasou. Pegaram uns tongos ali pra falar com ela, uns perdidos aí na vida e dá licença, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!